Olá pessoal, hoje vou trazer um assunto bem interessante a respeito de engenharia de detalhamento. Nós vamos falar sobre os atrasos. Na verdade a gente vai explorar um pouco quais seriam aí os motivos, o que poderia estar gerando atraso dentro da engenharia de detalhamento da DDE. E é muito difícil para a gente estar adivinhando aonde realmente está o problema que está ocasionando aí atraso nos projetos, porque o problema do atraso ele pode estar aí no seu cliente, pode estar dentro da sua equipe, na sua equipe de planejamento, na equipe executora, enfim, é muito difícil saber aonde exatamente é o gerador ou é o causador aí dos problemas de atraso nos projetos. Mas eu, durante esses 25 anos que eu tenho lidando com projetos de detalhamento, de engenharia, eu percebi que os projetos eles deixam alguns padrões, eles deixam alguns rastros, vamos dizer assim. E os atrasos normalmente acontecem em três situações aí, certo? Eles acontecem aí por questão de informação, por questão de recursos, sejam humanos, sejam materiais, ou também aí por erros de gerenciamento. Então a gente vai dar uma explorada nesses três itens para tentar esclarecer para vocês aonde que seriam aí as possíveis causas, aonde que normalmente aí vem o cheiro aí da onde que acontecem os problemas de atraso nos projetos. Então vamos lá, o nosso título aí da nossa conversa, vamos dizer assim, da nossa explicação, seriam atrasos, vamos colocar aqui, atrasos na DDE. Então, para quem não está bem familiarizado aí com engenharia de detalhamento, né, a gente também chama de DDE. E DDE significa Detailing Design Engineering. Engineering, legal? E esses atrasos na DDE seria o que pode estar causando. Então, o que poderia estar causando? Quais seriam os principais motivos de atraso na DDE? Então, vamos colocar aqui como um item 1, o que gera atraso na DDE. Então, como eu falei, três principais fontes que geram problemas de atraso em projeto. Então, a primeira que eu falei foi informação. O segundo item que eu comentei é a questão de recursos. E a terceira seriam aí erros mesmo de gerenciamento. Erros de gerenciamento. Legal? Então vamos explorar um pouquinho melhor esses três itens aqui para a gente entender melhor. Então vamos lá. Com relação à informação. Então quando a gente está falando em engenharia de detalhamento, em DDE, a gente precisa pensar que a engenharia ela é um grande processo. E quando a gente fala em processo, você tem aí dados de entrada, o processamento desses dados de entrada e você resulta aí em dados de saída. E na engenharia, a principal fonte de dados é realmente a engenharia básica, são informações que vêm da engenharia básica, correto? Então, quando a gente está falando em informação, a gente está se referindo justamente às informações que vêm da engenharia básica. E o que pode acontecer com essa informação aí que gera problemas de atrasos em projeto? Então, se a gente tiver a falta de informação, se não chegar a informação certa na hora certa para a gente estar realizando as atividades, provavelmente aí vai impactar em atraso dentro do projeto. Então aí a gente tem a falta como a gente falou, a gente tem atraso de informações também. Claro, se atrasa a informação da engenharia básica, provavelmente vai atrasar alguma atividade dentro da engenharia de detalhamento, porque a DDE ela depende totalmente da engenharia de detalhamento, correto? Então a gente também, com a informação, a gente pode ter problemas de inconsistência de informações. Então a gente pode ter problema aí, fluxograma que não casa com lista de equipamentos, que não casa com lista de linhas, os dados de processo não batem, problemas de potência de motores, de quantidade de malhas que não bate com a lista de IOs, enfim. Pode acontecer diversas inconsistências aí, e essas inconsistências muito provável que vão gerar retrabalhos, né? Então as inconsistências é um problema sério aí com relação ao atraso, né? Ao causador de atrasos no projeto de DDE. E também com relação à informação, a gente pode ter aí alterações significativas ou grande quantidade de alterações por uma falha na engenharia básica ou por inconsistência. Você tem muitas informações aí, gera muitos retrabalhos dentro da DDE e acaba aí acumulando atividades e atrasando o projeto de certa forma. Então assim, quando a gente está falando em informação, o resumo é:
que a qualidade da engenharia básica ela vai direcionar totalmente o ritmo da engenharia detalhada, vai direcionar aí a quantidade de retrabalho que vai ter, né, por causa das inconsistências, das alterações. Então ela vai realmente influenciar muito na DDE. Então com relação à informação é isso, falta de informação, atraso, inconsistência ou alteração, se a engenharia básica vai vir com problemas, muito provável que se tenha problemas aí na engenharia detalhada. Então, a gente indo aí para o segundo item que a gente comentou, com relação a recursos. E recursos a gente pode dividir aqui, vamos colocar aqui em recursos humanos e recursos materiais, vamos dizer assim. Lembrando que na engenharia de detalhamentos, a gente não tem aí problema com materiais, por exemplo, matéria-prima. A gente não está falando aqui de uma construção de equipamento, uma construção de um tanque, uma construção de um prédio civil, enfim. A gente não tem aí problemas de materiais, mas a gente tem problemas de materiais, por exemplo, materiais de hardware, software, e a gente vai dar uma passadinha por isso. E lembrando, né, a engenharia de detalhamento, como a maioria, 80%, 90% do custo é referente à mão de obra. Então, nada mais justo que a gente comentar aqui sobre esses recursos humanos. E o que a gente pode ter aqui de problemas nos recursos humanos? A primeira coisa que a gente vai ter é a falta de recursos. Se realmente você não está equalizado ali a quantidade de esforço que você tem para realizar as atividades, né, para desenvolver aí o projeto, e não ter a equipe equalizada, a quantidade de pessoas equalizada para o número de horas que você precisa para realizar o projeto, muito provável que você vai ter problema aí de atrasos, né? Não consegue, a não ser que você pague aí por horas extras, né? Ou pegue um pacote de serviço aí e terceirize alguma atividade, algum pacote de trabalho, você provavelmente aí vai ter problemas de atraso no projeto, se essa questão aí de recursos não estiver equalizada. Com relação ainda a recursos humanos, o que a gente tem? A gente tem problemas aí de falta de experiência. Falta de experiência ou ainda falta de capacitação técnica. Então, muitas vezes, se você tem uma equipe de projeto aí, sem muitos sêniors, sem pessoas experientes, o pessoal mais novo aí provavelmente deve patinar em alguma atividade, em desenvolver algum projeto, algum detalhamento, algum cálculo, e acaba que isso gera acúmulos aí de atividades, retrabalhos muitas vezes por erros, né? Falta de verificação de uma pessoa mais experiente, acaba causando erros e acaba aí acumulando de certa forma esses retrabalhos e gerando atraso. Da mesma forma, a falta de capacitação técnica, se as pessoas, se os técnicos que estão ali não estão adequados ao nível, né, do projeto, ao nível de desenvolvimento que o projeto precisa, muito provável que vai gerar também aí uma fonte de atraso com relação na parte de DDE. Continuando ainda em recursos humanos, a gente pode ter uma má coordenação, vamos colocar assim, má coordenação. A gente pode ter, beleza, a equipe está equalizada, a equipe está com experiência, tudo certinho, mas aí a gente peca na coordenação. Os coordenadores que pegam a informação ali de cronograma, que pegam as informações técnicas, que estão na orientação, no dia a dia da orientação da equipe técnica ali, acaba falhando, não tem muita habilidade com pessoas, com prioridades, e acaba se atrapalhando aí em fazer esse bate-bola mesmo do dia a dia, e acaba deixando atividades para trás, se atrapalhando no projeto e acaba aí gerando atrasos dentro da DDE. Então essa questão de coordenação a gente precisa tomar cuidado aí para evitar aí atrasos no projeto, legal? Uma outra questão que a gente pode colocar aqui seria aí a falta de clareza dos objetivos do projeto, ou vamos falar assim, as metas, né? Então, se a gente não deixa claro qual é a programação, principalmente aí no nível semanal, às vezes no nível diário, qual é a programação, se a gente não coloca o ritmo no projeto, nós, a coordenação, para a equipe de execução, muito provável, e ainda mais se tiver uma má coordenação, muito provável que a equipe vai se perder, ela não vai saber das prioridades, não vai conseguir botar o ritmo necessário no projeto para que ele saia no prazo, né? Principalmente aí quando a gente peca muito em olhar a data inicial de cada atividade, né? O pessoal acaba atrasando
a data de início e acaba se embolando e não conseguindo entregar as coisas conforme a data final acordada no cronograma, acordada com o cliente. Então a falta de clareza, objetivos aí, as metas, é importante aí o gerenciamento com a coordenação, a equipe de planejamento, fazer diversas reuniões, sentar com a equipe técnica, mostrar ali as atividades da semana, da próxima, o que está atrasado, principalmente aí para eles estarem absorvendo e também assumindo, né, um pouco da responsabilidade com relação a essas entregas aí. E ainda dentro de recursos humanos, a gente tem a questão da desmotivação, vamos dizer assim. Então, pode ser que na tua equipe ali existem algumas pessoas, né, algum grupo de pessoas que pode estar aí desmotivado. Aí as razões pela desmotivação podem ser muitas. Elas podem estar fazendo atividades que elas realmente não gostam de fazer, elas não estão preparadas, muitas vezes não foram treinadas o suficiente para estar executando aquelas atividades. Elas podem, às vezes, realmente não ter afinação com o gerente, com a coordenação, algo desse sentido. Pode estar desmotivado por questões de salário, por questões de ambiente da empresa. O importante se a gente percebe que tem algumas pessoas desmotivadas na equipe, acho que primeiro vale a pena ali a gente procurar essas pessoas, conversar, tentar entender do lado delas o que está desmotivando e o que poderia motivar ela dentro do projeto para que ela consiga. E daí também está procurando aí seus responsáveis funcionais, né, o coordenador funcional, o RH, para estar ajudando nessa questão de motivação, de como lidar com essas pessoas, porque realmente as pessoas desmotivadas, elas não conseguem ter foco, elas ficam um pouco fora do circuito ali do projeto, não ficam ligadas no projeto e acabam realmente não entrando no ritmo e podem gerar aí atrasos, né? Então nada melhor do que a gente se aproximar delas e dar uma investigada do que está acontecendo e tentar resolver. E por último caso, a gente realmente, se está realmente atrapalhando o projeto, vai conversar com o coordenador funcional dela, né, pelo responsável, e pedir para substituir, colocar ela em outro projeto, se for o caso, até desligar a pessoa. Mas eu sempre vou pela primeira opção de tentar realmente recuperar a pessoa, tentar entender o que está chateando ela e o que pode motivar ela para que ela consiga ficar dentro do projeto, porque é mais custoso e vai gerar mais atraso ainda você tirar um recurso que já está mobilizado, né, relocar, trazer um outro recurso, até ele pegar o ritmo do projeto e tentar entender. Já foram 1, 2 semanas ali, então na verdade é pior. A gente precisa tentar recuperar as pessoas e tentar motivar elas dentro do projeto. E com relação a materiais, a gente já tinha comentado aí que a questão de materiais dentro da engenharia, ela tem pouco peso, vamos dizer assim. A gente não está falando aqui na construção de um tanque, né, de um equipamento, de um prédio civil, enfim, a gente não tem aquela questão forte de matéria-prima, mas a gente tem algumas coisas que pode prejudicar sim, pode gerar algum atraso dentro da engenharia de detalhamento. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Dentro de materiais a gente pode ter aqui a questão de computador não adequado, vamos dizer assim, né? E o que seria isso? A gente que trabalha com engenharia trabalha com softwares com um processamento muito pesado, né? Então a gente tem aí, um exemplo, a PDMS, SolidWorks, mesmo a análise de flexibilidade de tubulação com o Caesar, eles precisam de um processamento de máquinas muito robustas. E se você não tem esse processamento adequado, vai gerar atraso, vai ali, atividades que era para acontecer em 1 hora, vai acontecer em 1h30, que era para atividades para ser em 1 dia, vai virar 1 dia e meio, vai virar 2, por causa de falta de processamento, simplesmente assim. Mesmo sabendo que os projetos trabalham com restrição de recursos, na engenharia a questão de computador, a questão de processamento de máquina, para alguns softwares realmente são fundamentais aí para você ter produtividade, para você conseguir entregar as coisas conforme planejado. Então muita atenção nisso daí na hora de fazer o planejamento dos recursos. Uma outra coisa, questão de falta de licenças de softwares. Acontece que muitas vezes ali, licenças, principalmente dos softwares mais caros, elas são disputadas por 1, 2 pessoas, não tem licença disponível para todos os usuários. De novo, a gente entende que tem ali uma restrição de recursos, né, que não dá para sair comprando às vezes licenças para todos, mas tem que ter uma equalização muito legal, muito forte, para que você não tenha atraso nas atividades. Muitas vezes pode, às vezes, até criar um turno durante um certo período ali para você conseguir equalizar as licenças. Então, questão de licenças também é importante a gente prestar atenção na hora do planejamento, adequar com o número de pessoas que vão usar esse tipo de software, vamos dizer assim. E ainda em questões de materiais, vamos colocar aqui a questão aí, vamos dizer assim, de condições de ambiente de trabalho.
O que eu quero dizer com condições? Não estou falando em clima de trabalho, na verdade eu estou falando ali se o ambiente realmente é condições físicas, se é muito quente ou se é muito frio. Então, assim, é muito difícil a gente que trabalha com engenharia, com raciocínio, tá trabalhando em ambiente, às vezes, que não tem um ar-condicionado, trabalhar ali acima de 30 graus ali, começa a ficar realmente impossível, né? A concentração, o foco para desenvolvimento das atividades. Mesma coisa acontece quando está muito frio ali, a falta de um aquecedor, enfim, a falta de um ambiente, né, propício para você estar executando o serviço de engenharia, isso pode vir a prejudicar. Apesar de que isso daqui acontece pouco nos ambientes de engenharia, mas pode acontecer e pode também ser uma fonte aí de estar gerando improdutividade e atraso nas atividades, legal? Então, prestar atenção nisso daí é importante também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre erros de engenharia. Quais são esses erros que poderiam estar sendo causadores de possíveis atrasos dentro dos projetos? Primeiro que a gente tem, aí seria a parte de sequenciamento de atividades. Vamos colocar aqui, sequenciamento de atividades. Então, pode ser que durante o planejamento haja alguma sequência errada, né? Foi elaborado de forma errada ali o sequenciamento de atividades. Então, a atividade B, que precisa de um resultado de uma atividade A, que não aconteceu no seu prazo, acaba ali faltando informação, faltando dados de entrada para essa nova atividade, acaba gerando ali acúmulo de atividades, atraso de atividades, tá? Então, o sequenciamento de atividades é uma coisa muito importante no cronograma que a gente precisa ter atenção. Principalmente aí, a gente tem que conversar muito com a equipe técnica para estar justamente alinhando disciplina a disciplina, qual é o sequenciamento correto, e principalmente a questão das entradas de informação. E outro quesito aí na questão de erros de gerenciamento é a questão de não deixar, né, não expor, né, de forma clara as necessidades, não expor as necessidades das atividades, né, as necessidades básicas aí para estar desenvolvendo as atividades. Então a gente volta um pouco lá naquela questão da informação. A engenharia detalhada, ela depende totalmente ali de informação. Então, assim, no planejamento, uma coisa que pode ajudar muito a evitar o problema da informação é você entrar no detalhamento de atividade a atividade e se fazer pergunta. O que eu preciso para fazer essa atividade? Quais são os dados necessários? Quais são as ferramentas? Quais são os softwares que eu preciso para fazer essa atividade? Enfim, quais são os recursos? Esse recurso muitas vezes aí passa por informação. Então, no planejamento, fazer reuniões com as equipes técnicas para conhecer dos detalhes aí das necessidades e expor isso para quem for necessário, para o gerador da informação que você precisa. Por exemplo, se a informação vem do cliente, vem da engenharia básica, tem que colocar ali num cronograma, muitas vezes até fazer uma lista para ele ou colocar mesmo no cronograma para deixar amarrado com as atividades, fica muito legal. Deixar claro para ele, eu acho que isso facilita para que ele saiba e principalmente colocar não só o que você precisa, assim, até quando, quais são as datas limites, né, para receber essa informação de forma certificada, para que não gere atraso dentro da engenharia de detalhamento. E uma vez que uma vantagem que a gente tem da gente expor muito bem esse detalhamento das necessidades, é que você acaba gerando um registro muito forte da solicitação dessas necessidades, dessas informações que você precisa. Então você coloca lá quais as informações que você precisa, a data limite para você receber, gera um lastro realmente de argumentos ali para que eventuais atrasos que aconteçam no projeto você consiga argumentar tanto para o teu cliente, eu já pedi, deixei claro aqui bem detalhado que eu precisava receber essa informação, a informação não chegou e agora eu estou com atraso. E ainda dentro de erros de gerenciamento, a gente pode citar aqui a questão da definição errada das durações das atividades. Então eu já fiz até inclusive um vídeo a respeito disso daqui, que isso daqui pode comprometer aí a questão de atendimento aos prazos. Então vamos lá, deixa eu explicar de forma bem simples. Se a gente tem uma atividade que a gente sabe que a gente consegue fazer em uma semana, o tempo para execução dela real é em uma semana, e se a gente for na EAP colocar 4 semanas, por exemplo, acontece que quando a gente gera EAP, cada atividade ela gera uma curvinha, uma curva S de cada atividade, e você gera nessas 3 primeiras semanas, gera avanços parciais.
E como a gente sabe que a gente está tranquilo ali para entregar na última, acontece que passa a primeira semana, passa a segunda semana, a gente não faz nada, não faz nenhuma atividade com relação a essa entrega, porque a gente está tranquilo ali e a gente vai resolver a parada. O que acontece é que quando a gente for realizar as medições de avanço físico, sejam elas semanais, quinzenais ou mensais, a diferença entre o planejado e o real vai aparecer um atraso, e esse atraso muitas vezes eu chamo de atraso falso. Por quê? Porque você não está atrasado com a atividade, você está seguro que você vai entregar na data final. Porém, como você planejou a atividade com uma duração muito longa, a tua data de início muito cedo, acontece que nas medições você acaba medindo ali esses falsos atrasos, porque há uma diferença entre a curva de previsto e a curva do real. Quando você soma esses pequenos erros de cada atividade ali de duração, num cronograma aí de 1000 linhas, às vezes 3000 linhas, acaba gerando um atraso significativo na sua EAP, na sua medição. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí para tentar definir a duração da atividade numa maior precisão possível. Nem muito longa essa duração, mas também não muito ali apertada, né, para que você não tenha nenhuma contingência. A gente sempre costuma dizer para a gente trabalhar sempre na data de início, o planejamento, trabalhar na data de início e perguntar para a equipe técnica, está faltando alguma informação? Se você não coloca pelo menos uma folga ali de uns 10, 20%, acaba você não ficando aí com nenhuma contingência. Se acontecer alguma falta de informação, alguma ferramenta, você não tem poder para ação, você não tem tempo para ação, para estar buscando essas informações, essas ferramentas, para iniciar a atividade na data exata, no horário exato ali que deveria acontecer o início e também daí não deixando ela atrasar. Então vamos continuar aqui. O próximo erro com relação aí a que eu chamo erros de gerenciamento é a falta de comunicação, né? Não se comunicar com os outros departamentos envolvidos no projeto. Então vamos colocar aqui, falta de equalização, vamos colocar alinhamento com setores envolvidos. Quais seriam esses setores? Por exemplo, a questão funcional, né, dos participantes do projeto ali, quando a gente está falando em engenharia básica, né, o departamento de civil, o departamento de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, departamento de instrumentação, automação, enfim, não ter uma comunicação bem assertiva aí com esses departamentos, que são eles que colocam o recurso para executar o projeto, acaba causando problemas aí. Também a questão do RH, questão do TI, comunicação com TI de forma assertiva aí. A falta de uma comunicação assertiva pode estar faltando recurso, faltando software. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um histograma montado, a gente tem um cronograma, a gente tem um histograma, a gente tem ali definindo quais são as funções que a gente vai precisar para o projeto, a gente precisa fazer reuniões aí bem detalhadas com esses outros departamentos envolvidos no projeto. Então a gente tem que fazer reuniões com os coordenadores funcionais de todas as disciplinas para estar alinhando as mobilizações, o tipo de recurso que você precisa, o nível de experiência que você precisa desses recursos no projeto, está alinhando também a questão do custo. É muito importante porque você tem um custo limite, então se você faz uma previsão de um custo X e o coordenador te fornece um recurso com um custo 2X, você vai ter problema aí de custo no projeto. Então essa questão de alinhamento com os coordenadores funcionais é de extrema importância. Às vezes você vai precisar de um recurso, se você não deixar claro a mobilização de quando você precisa do recurso, vai acabar que não vai ter esse recurso, não vai dar tempo dele contratar, dele treinar. Pode ter problema aí dele estar em outro projeto, enfim, você vai ficar sem recursos. Se você não alinhar com antecedência as tuas necessidades para o teu projeto, com os gerentes funcionais, muito provável que você tenha problema aí de falta de recursos no projeto e acaba atrasando atividades. Mesma coisa com o RH, se você tem um plano de contratação de algumas pessoas e você não alinha com o RH, quando que você precisa mobilizar, acaba que tenha tempo suficiente para estar fazendo as entrevistas de forma adequada, para estar contratando, para estar fazendo as integrações
integrações da empresa, enfim. Da mesma forma, a parte de TI, principalmente com relação a recursos como computadores e softwares. Então, a gente precisa estar muito alinhado com esses departamentos ali no início do projeto, para que o projeto starte de uma velocidade mais rápida possível, vamos dizer assim, de forma bem adequada para evitar atrasos, aí, que se acumulem atrasos já no início do projeto. E por fim, a gente tem aí uma última questão que pode ser até uma questão financeira, né? Vamos colocar aqui financeira. A questão de falta de dinheiro mesmo. Pode ser que a empresa não recebeu um down payment, pode ser que a empresa esteja passando por alguma situação crítica financeira e que falte aí recurso para pagar fornecedor, para pagar funcionário, acaba gerando desmotivação na equipe. Então pode ser que essa questão realmente de falta de dinheiro, de problemas financeiros da empresa pode vir a causar aí atraso no projeto. Então quando acontecer esse tipo de coisa, muito provável aí que se você não tem um escritório de projetos, um PMO, você vai ter uma direção, você tem um chefe para que você suba essas informações, talvez um comitê diretivo dentro do projeto, para que você suba de nível, vamos dizer assim, o teu problema, peça ajuda, né? Para estar resolvendo esses problemas de projeto, esses problemas de falta de informação, para estar resolvendo aí o mais rápido possível esses itens que podem estar gerando, como eu falei no início do vídeo, é muito difícil a gente adivinhar, porque os problemas podem vir de todos os lados, a gente não entende aí o tipo de projeto, como a empresa se estrutura para estar tocando no projeto, e pode ser muito difícil, mas eu espero que com essas dicas aqui, você consiga ter pelo menos aí um leque de opções aí para você estar investigando dentro dos teus projetos e estar principalmente no início do planejamento, tá dando uma olhadinha nesses itens aqui e tá ali já se antecipando alguns problemas que eu citei aqui e tentar evitar aí que o teu projeto gere atrasos, consequentemente gerando aí outros tipos de problemas dentro do teu projeto.